Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, estamos começando o nosso canal Vasculhando, né? Saúde a todos aí, sejam muito bem-vindos à nossa live, né? E o assunto de hoje é sobre fé. Estamos tratando sobre fé e como é o nosso canal de curiosidades, nós não poderíamos deixar de abordar a relação que existe entre a fé e a razão. Bom, existem 4 principais linhas, né, segmentos em relação que nós podemos relacionar entre fé e razão, que seria o fideísmo, o racionalismo, o dualismo e a sinergia. Bom, o que significa cada um deles? A gente vai ver isso agora. O fideísmo, podemos entender somente a parte da fé, né? A fé ela ignora ou minimiza por completo o papel da razão. Ou seja, a fé é o único meio ao qual o ser humano, né, um indivíduo, ele pode chegar à conclusão daquilo que é verdade. E o fideísmo, ele basicamente ele exalta aquela fé cega, né, de oposição à razão. Ou seja, vamos pegar, imaginando uma corda, um extremo, o fideísmo ele está numa ponta, né, um extremo para o lado da fé. Seria uma fé extrema, uma fé cega, ou seja, não importa aquilo que o homem pensa, não importa aquilo que é provado, os fatos, somente aquilo que é fé e ponto final, né? E temos também o racionalismo. O racionalismo ele é totalmente o contrário daquilo que chamamos de fideísmo, né? A gente observou agora o fideísmo, e o racionalismo ele é a outra ponta da corda, ele é o outro extremo. Ou seja, o racionalismo ele tira, ele quebra, ele destrói completamente a ideia daquilo que a gente tem como fé cristã. Os racionalistas afirmam que a fé humana constitui a fonte fundamental do conhecimento e da verdade, portanto fornece a base para a crença. Ou seja, não existe fé aqui, não existe sobrenatural aqui. Tudo que é a base para a crença é a parte a qual o homem ele pode raciocinar, a qual parte o homem ele pode provar por A mais B que aquilo existe. E o racionalismo ele se deu a partir lá do movimento renascentista, né? A partir do que exaltava a criatividade e o potencial humano, certo? Que surgiu durante a época do iluminismo. Bom, a gente viu até agora o fideísmo, né? Que é a parte daquela fé cega, não importa os fatos, o que acontece, mais o sobrenatural aqui, né? E em outra partida, e outro extremo seria o racionalismo, né? O fideísmo está aqui e o racionalismo estaria no outro extremo, são dois extremos bem diferentes aí. Diferente modo, nós temos o dualismo. O que significa esse dualismo? O dualismo ele é uma parte um pouco neutra, né? E diz o seguinte, olha, tem a fé, tem o fideísmo, a fé tem o seu papel, correto? A fé cuida das coisas que é relacionada à fé, e tem a razão. A razão, ela cuida das coisas relacionadas à razão, né? Ou seja, são dois grupos diferentes, são pessoas que elas não, digamos, como é que eu posso dizer para vocês, elas são autônomas, vivem de modo separadas e não confirma e nem contradiz uma outra. Olha, quem é fideísta, fica aí você na sua crença, e eu vou ficar na minha aqui como racionalista, ou seja, como no caso, baseado na razão. Ou seja, quem tem a fé fica na fé, quem tem a razão fica na razão. Uma não se mistura, só autônoma e nem confirma e nem vai em contrapartida uma com a outra, né? E nem se contradiz uma com a outra. Você fica aí, eu fico aqui. E ela tem sido muito defendida por pensadores agnósticos e até mesmo alguns cristãos. Alguns acreditam que a ciência trata de fatos religiosos, né? Trata de fatos objetivos, enquanto a religião se dedica a questões morais, da perspectiva pessoal e subjetiva. Aquilo que eu falei. Ou seja, a ciência trata da parte da razão, a ciência está lá fazendo o papel dela, tratando da parte da razão, e já a religião trata daquilo que chamamos da parte sobrenatural, da subjetividade, da fé, né? Uma coisa ali não se contradiz e nem confirma a outra. E temos aquilo que podemos chamar de equilíbrio.
né? Nós já vimos aqui até agora o extremo da fé, aquela fé cega, aquela fé que não, mesmo com fatos, ela nega isso e está sempre naquela fé cega, como eu já havia dito. Tem a razão, o racionalismo, a qual estamos vendo aí que ela quebra, tira totalmente a ideia daquilo que chamamos de fé, da fé cristã, né? São dois extremos diferentes, o racionalismo e o fideísmo. O dualismo, a qual vimos que uma é independente da outra e uma nem se contradiz, mas também não confirma, é cada um por si. E temos a sinergia, que seria um ponto de equilíbrio, correto? Seria aquilo, por exemplo, a fé é importante até determinado momento, e onde a fé não pode ir ou precisa de um complemento, a razão aí ela entra para poder deixar tudo perfeito. Firmada na revelação de Deus, a razão ela pode fortalecer a busca humana e o comprometimento com a verdade. A quem acredita nessa posição, quem sustenta essa posição, o cristianismo bíblico constitui por um sistema de crenças e práticas integrados e internamente consistentes que merecem um compromisso de fé e um consentimento racional. Foi aquilo que eu falei. Ou seja, quem se enquadra aqui, quem acredita dessa forma, ou seja, precisa dar um passo de fé, mas também ter um comprometimento racional. Você precisa acreditar no sobrenatural, você precisa tratar daquela forma subjetiva, mas você também precisa saber o que você está fazendo, né? Você precisa ter ciência, você precisa raciocinar que o que você está fazendo não é uma coisa puramente emocional, se assim possamos dizer. E temos aqui, as verdades às quais chegamos por intermédio da fé e também da razão são reveladas por Deus, mas também podem ser descobertas por meio da razão humana. Por exemplo, a existência de Deus, né? A razão humana ela também prova a existência de Deus, a lei moral, uma lei objetiva. As verdades determinadas pela razão e não pela fé são aquelas não reveladas diretamente por Deus, mas descobertas pela mente humana, como por exemplo fórmulas, operações matemáticas, leis e químicas da física. Se nós olharmos a química e a física, nós podemos ver, com certeza, compreender aí muito sobre Deus, mas não necessariamente isso está escrito bíblico, foi Deus que revelou. Na verdade, Deus nos deu a capacidade de raciocinar e poder descobrir essas coisas, a qual, de fato, né, na sinergia, precisamos acreditar no sobrenatural, acreditar na fé, usar a fé, mas não de forma cega, ou seja, onde até a fé precisa de um complemento, entra aquele complemento racional, a qual nós podemos ter entendimento aí das coisas. Bem, pessoal, então basicamente foi isso, os 4 viés aí de interpretação, os segmentos relacionados entre fé e razão, né? Porque isso acaba sendo um ponto de muita dúvida, um ponto de muito questionamento em relação ao meio cristão e o meio secular, até onde eu vou pela fé, até onde eu vou pela razão, e vimos aí 4 pontos incríveis aí, questão de que cada um fala uma coisa, né? A questão da fé, pessoas que têm aquela fé cega, aquelas pessoas que são racionais demais, aquelas pessoas que, se você quiser ter sua razão, você tem sua razão, mas eu vou ficar na minha fé. E tem aquele ponto de equilíbrio, a qual eu tenho minha fé, mas eu também preciso saber naquilo que eu creio. Bem, pessoal, então fico por aqui, até na próxima semana. Tchau, tchau.